Segunda coisa extremamente importante para a gente observar no nosso mandala agora. O que está na periferia do mandala, perto da circunferência do círculo? Desculpa, eu fui tomar um remedinho. O que está próximo à circunferência ou ao círculo do seu mandala? Anota no seu diário de bordo. Não vai comentar nada, só vai anotar, tá? Não, é uma pergunta. Se não foi feito o círculo, é na periferia do papel? O círculo, em algum lugar, ele existe. Você tem que pensar que em algum lugar ele tem que estar aí. Mesmo que ele não esteja representado, Van. Ué, pode ser uma cor? Pode, pode. O que está no centro do seu mandala? Lá no centro do desenho. Qual é o elemento que mais aparece no centro do seu desenho? O seu mandala quer, precisa ou necessita o que de você? Existe alguma coisa no seu mandala que é dissincrônico? Eu vou explicar isso. Que você olha e fala assim, nossa, isso daqui está estranho aqui. Não deveria estar. Ou não orna, isso aqui é pelo meu jeito de explicar, tá? Não orna com todo o restante do mandala. Está em dissincronia com o mesmo. Não tem que ter, só se existir, tá? Pode ser um traço, pode ser uma cor, pode ser uma figura. E se não tiver nada, também não tem problema nenhum. O mandala tem manchas. Sabe quando a gente pega o giz, por exemplo, pastel específico, dá para poder perceber isso. E você faz um traçado e ele fica rachuriado, com um monte de pontinhos brancos, como se a linha não fosse contínua, completa, como se falhasse. Como se fosse um pontilhismo não intencional, mas que aconteceu. Aparece aí em algum lugar no seu mandala isso? Então marca, tá? Marca que sim e onde está. Sabe por quê? Vamos lembrar que isso é a presença de energia volitiva negativa. Quem sabe me dizer o que é energia volitiva negativa? Pelas nossas aulas, posso falar mesmo? Por Vai uma favor, pegadinha. claro, não, claro. Pelas nossas aulas, o que eu tentei captar, e até tentei buscar mais literatura depois, mas aí eu falei contigo, não tem, né? É um aspecto que ainda está a ser descoberto. É uma sombra, né? É algo que precisa vir à tona, mas que ainda está ali, dissonante da nossa própria energia, né? Então, se eu estou bem e algo é diferente, não quer dizer que é mal.
só está diferente da minha frequência. Nota 10 para mim? Nossa, 10 aprovada com louvor, já pode dar aula a partir da semana que vem, tá? Tá tudo certo, tá? Eu lembro, porque sabe que eu acho que eu comentei com você. A gente teve na pós-graduação uma técnica muito parecida, em que a gente ampliava no zoom da câmera para achar ali dentro, né, figuras e símbolos, enfim. E eu sempre fiquei pensando, né, qual que era o papel daquilo que a gente acha ali. Ah, achei ali sei lá, um carro, né? Vi ali, né, fui ampliando, ampliando, ampliando a imagem. E o meu ego, né, briga comigo, por quê? Porque eu fico dizendo assim, é só uma mancha, né? Se eu pinguei ali o negócio, se depois, né? Aí vira, dali a pouco você amplia aquela mancha, amplia, 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 tem lá um vovô, né? Tem lá o rosto de um homem, por exemplo. Então, eu sempre fiquei muito instigada a como que eu trabalho isso. O que que eu falo com aquela pessoa ali que eu achei? Como que é a minha conversa, né? E aí você aplicou também parecido, então me explicou um pouco isso, né? Ele não chama de energia volitiva negativa, ele chama de apenas uma técnica de amplificação, né? E que aí você abre várias vezes o teu próprio desenho e vê algo ali, né? E que ele também fala de sombra. Então, os dois convergem, só que, né, de uma outra forma. É Tá, isso. tá. Isso foi na pós lá na formação de Na minha mandalas? formação, não, na minha formação de arte terapia. Ah, legal, legal. Tá, tá. Vamos lembrar, foi legal você ter trazido isso e você explicou com muita precisão e, objetividade essa energia volitiva negativa, tá, Lise? Então, assim, vamos só lembrar uma coisa importante que é assim, esse aspecto que para nós ainda não está revelado, né, assim, que ainda parece como um filme negativo, esquisito, e no processo de amplificação, que o Jung trabalhava com isso, tudo bem? Ele dizia, vamos colocar foco de luz em cima de tal elemento, aquele que o cliente, carinhosamente, e para ele na época era o paciente, né, que o paciente de uma certa forma trouxesse como valoroso, como sendo importante no aspecto psíquico que ele está mexendo naquele momento. O Jung dizia, ótimo, vamos trazer isso à luz da consciência. Então, amplificar significa colocar mais intensidade de luz para poder tornar a coisa o mais clara possível, revelar. E quando na tela do nosso note, do nosso, como se fala, smartphone, hoje em dia que é possível fazer isso, a gente fotografa o nosso mandala, e aí vai lá na galeria, pega aquela fotografia, vai ampliando na tela, fazendo exatamente isso que a Lise contou para a gente vai encontrar esse pontilismo. E ele é comum em todo o trabalho. Por quê? Porque o giz, ele a construção da possibilidade de nós enxergarmos a cor, espaço-cor, 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 é isso que promove a possibilidade da gente visualizar aquela cor na matiz da frequência vibratória que nós estamos utilizando naquele momento. Exemplo, preto, exemplo, vermelho, exemplo, azul, a cor que a gente esteja trabalhando. Tudo bem? Então, quanto mais se a gente pegar, nós já fizemos isso aqui também no nosso grupo, tá? Se nós pegarmos um mandala, fotografarmos, né? A gente até fazia isso, manda pelo WhatsApp no grupo para a gente poder trabalhar. E todo mundo que produziu mandala colocava lá no WhatsApp. Aí a gente pegava aquele mandala um por um e ia ampliando ele. E às vezes fotografando a ampliação para ampliar mais ainda aquela fotografia. O que a gente está trazendo? Esses elementos que aparecem como rostos, objetos, né, assim, que o nosso inconsciente conseguiu impregnar na construção da técnica projetiva que a gente está utilizando, no caso o mandala, nesse momento, para que a gente consiga perceber o que aquilo quer, precisou, necessita de mim. Essa dissincronia, estar dissincrônico, que vibra numa sintonia diferente daquela que eu me encontro nesse momento, é exatamente o caminho, a porta de entrada para lidar com a sombra. Porque a sombra é exatamente a manifestação complementar daquilo que eu já me encontro nesse momento. Porque se ela vibra na mesma, como se fala, sintonia, com a mesma intensidade, ela deixou de ser sombra.
ela já está de alguma maneira incorporada ou associada ao aspecto do ego, segundo a visão junguiana, isso segundo a visão junguiana. Tudo bem? Porque vamos lembrar, o Jung trabalhou com física, ele não lidou só com a psicologia, ele foi ter, né, reuniões, palestras, etc. e tal, com os físicos da época, para poder compreender. Muitos dos sincronia, amplificação, são termos que ele traz da física, né, de mecânica clássica, ou da própria física da ótica, de estudos da ótica, para trazer para o elemento da própria psicologia, porque não existia uma outra linguagem mais específica para poder relatar aquilo que ele precisava naquele momento. E como aquilo já havia sido estudado por outras ciências, no caso a física óptica, por exemplo, isso de uma certa forma permitia a possibilidade dele poder ir lá investigar junto com os ópticos essas frequências vibratórias e acrescentar isso no estudo da psique. Então, voltando, por que dissincrônico? Porque, de uma certa forma, é a porta de entrada para o aspecto sombrio. Então, esses elementos, eles precisam ser sempre investigados no mandala. Aí a gente poderia falar assim, por quê? Porque nenhum de nós se encontra nesse momento só num estado de amplificação de consciência. A gente não é self 100% do tempo. A gente está caminhando para isso. E se fosse respeitar só o Jung, ele diria assim, quanto mais perto do self nós estivermos, mais distante dele nós estaremos. Porque, lembra, eu sempre brinco aqui no nosso grupo, que é assim, aprendido lá com a Márcia Taboni, que ela dizia assim, quanto que também é da psicologia transpessoal, quando ela diz uma coisa que é assim, né? Quanto mais luz eu coloco em cima de um elemento, mais sombras eu crio. Porque a gente ainda vibra, melhor dizendo, num estado bitridimensional. Então a luz e a sombra vão fazer parte do nosso processo. Para eu ficar só na essência do ser, eu preciso observar esse campo dissincrônico, essa energia volitiva negativa, que facilita a possibilidade de eu poder fazer conexão com um aspecto que está renegado, escondido ou obscuro, resistente na minha psique. Até aqui tudo bem? Observe, então, aí as ranhuras, esses aspectos no seu mandala nesse momento. O que eles querem de você, esses elementos das energias volitivas negativas, esses das ranhuras que aparecem, que podem aparecer rostos, carinhas, objetos. Se a gente não fotografar o nosso mandala e colocar ele lá na galeria do nosso smartphone, sabe uma técnica que é legal? Você destaca o seu mandala do seu bloco e você vira ele contrário para a luz. Você deixa a parte que foi feita para o lado contrário. E você vai olhar ele no sentido de no lado contrário da folha que você o produziu, contra a luz. E você vai perceber que a incisão de luz naquela folha, tudo bem? Como se você estivesse olhando uma radiografia, olhando pelas costas do desenho. Você vai perceber essas energias volitivas negativas. Pode fazer isso, que é muito interessante poder perceber como elas se manifestam. Fica mais claro até poder perceber essas energias. Esse era o mecanismo primitivo antes da gente ter os smartphones, ou que hoje dá para poder ampliar tudo, né? Alguém poderia perguntar assim, por que eu preciso entrar em contato com esses aspectos do meu desenho, com a parte sombria? A nossa proposta de um tempo para cá não é viver a multidimensionalidade da consciência. O que isso significa? Que não importa se tenha lá um campo, como se fala, patológico, de doença sombria, mas a gente não valorizar isso e valorizar o aspecto contrário, que é a presença da luz.
Claro, só que tem uma questão fundamental que é assim, se eu jogar para debaixo de tapete, né, no sentido literário da palavra, né, assim, eu vou esconder essa sujeira, essa questão que eu ainda não consigo lidar com esse aspecto de habilidade que possa estar adormecida em mim, eu vou esconder debaixo aqui do meu tapete, do meu carpete, tá? O que vai acontecer? Eu estou oprimindo essa característica. E, ao mesmo tempo, eu não vou completar o processo de inteireza do meu ser, porque alguma coisa vai continuar sombria. Então, quando eu vou olhar para a sombra, sem me demorar nela, sem ficar perdido no aspecto sombrio, mas sabendo que ela está aí, e que a sombra o que é mesmo? Manifestação reflexiva da luz. Só isso, é só isso que significa, nada mais. Então eu vou procurar a luz que está refletida a partir desta sombra, que aparece para mim como uma sombra, como essa energia volitiva negativa, por exemplo. Quando eu vou amplificando, 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 o que isso significa? Que eu estou dando foco de luz nisso. Por mais que a luz, a luminosidade esteja aumentando, a sombra também. Não, fala, Lise, fala o que você ia dizer. Pode falar, por favor. É que é assim, né? Não, agora sim. Agora sim, agora sim. Quando você... Não. Agora sim? Agora não? Agora sim. Tirar aqui. É que estão cortando grama aqui e está um barulhão. Quando você provocou a gente a desenhar antes, né, lá na parte do centramento, você me pergunta assim, qual habilidade a ser desenvolvida ou trabalhada, certo? Sim. É uma sombra, porque é a ser desenvolvida, certo? Sim. Vê se você pega meu raciocínio. Sim. Então, quando eu entrei no mandala e fui vendo esse aspecto dele, ele já me contou a sombra e eu já entendi o que eu quero trabalhar. Daí, de novo, eu faço essa mesma provocação com a energia volitiva negativa ou não? Eu já parto dali. Tipo assim, 2 vezes o cavoco lá na sombra. Sabe por quê, Liz? E foi bom você ter trazido isso, porque assim, é como se eu estivesse ampliando a luz que está escondida atrás dessa sombra. Eu estou indo, assim, é como se a gente fosse por camadas. Tá. Eu vou tirando todas as imperfeições de luminosidade da própria luz, desculpe a redundância, tá? Mas a própria luz nesse sentido enquanto essência. Então eu vou tirando as brumas que impedem a possibilidade desta luz se manifestar. Quando eu vou perguntando, tá, mas o que essa sombra quer, precisa ou necessita de mim, nesse momento, eu estou indo para aspectos mais profundos da luminosidade. Porque, vamos lembrar, a sombra por si só não tem raiz. Ela é só um reflexo da luz. Em algum momento, em alguma instância, em alguma pergunta, de alguma forma, a luz vai pular ela por si só, como manifestação de consciência nesse momento. Porque nesse caso, eu achei que o necessito, como é mais o self, né? Mais próximo do self, já seria uma luz, já seria uma resposta àquele quero do ego. Eu vou falar o que eu fiz, para ficar mais, até para vocês me ajudarem, já que, né, vocês estão mais tempo. O que eu preciso, a minha habilidade que eu preciso desenvolver é uma questão de disciplina. Eu noto pouca disciplina em coisas que eu preciso ter disciplina. O que eu vi? Eu vi, então, um monte de quadradinho, né? Então, quando eu estava no centro do mandala, eu era um círculo preto. Na minha primeira camada, o jogo de xadrez estava certinho, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Depois, quanto mais longe, começou já a bagunçar. O branco estava aqui, o preto aqui, então ele não foi uma coisa que nem o xadrez, que a mesma linha vai ter a mesma quantidade de quadradinhos, né? Então eu me vi dentro desse globo, era transparente, mas eu entendi que essa desorganização é a resposta para minha pergunta. Porque se eu quero uma disciplina,
eu me sinto desorganizada, eu não gozo aquilo que eu quero, que é o quê? O resultado prático, né? Uma que até coloquei aqui é a conquista, né? A conquista vem da disciplina. Então, se eu não estou disciplinada, eu não conquisto. E como que eu respondi eu necessito? Viver melhor. Por quê? Porque a disciplina me permite viver melhor. Então, para mim aqui a sombra se apresenta e ao mesmo tempo eu compreendo a luz. Ou seja, Lise, tu tem que botar a mão na massa, minha filha. Fazer a tua organização dos teus horários, a comida, o horário, porque eu entendo que essa indisciplina, ela estraga meu dia. Ela bagunça meu dia. O que era para fazer meio-dia, daqui a pouco é 1 hora, daqui a pouco é 3 horas, eu não fiz ainda. Aí tem que comer certinho no horário, já não fiz, entende? Parece sim que eu vivo nesse globo mesmo, que é os pedacinhos dos quadradinhos soltos. E o que que eu quero enxergar? Eu quero enxergar o branco e o preto e o branco, porque para mim, na minha psique, talvez seja um símbolo, o xadrez ali, que eu nunca pensei nesse símbolo, de organização. Ele tem uma sequência, né? Então, aí agora você me fala para, mesmo assim, irmos para as energias e amplificar alguma coisa que eu não vejo aqui nesse momento agora, seria para mim uma pergunta sobre a pergunta. É Redundante. isso? Redundante, uma pergunta. Redundante, me Então, parece. não obrigatoriamente, sabe por quê? Porque às vezes um jeito diferente de perguntar, carinhosamente falando, pode ser que traga para você a informação que você precise. Talvez a resistência para a não organização, vamos pensar que foi o exemplo que você trouxe, tá? Ok. Para essa questão de disciplina, a resistência à disciplina, ela não obrigatoriamente ela precisa se manifestar na primeira visita, consulta que eu for fazer, a qual é a vantagem de me manter na resistência, de não ser disciplinada. Pode ser que se eu fizer essa pergunta, você não vai encontrar resposta. Porque você vai continuar enxergando, não, como chama isso, gente? Espera um pouquinho, não, toda resistência, na verdade, ela tem uma função. Então, é como se eu não enxergasse a função a serviço do que ela está. Pode ser que eu não enxergue isso na primeira pergunta. Então, eu vou cavocar um pouco mais, escarafunchar um pouquinho mais outros elementos que estão aí, até para saber se, sincronicamente falando, eles convergem ou falam a respeito da mesma coisa. No frigir dos ovos, se a resistência é a mesma. Ok. Porque pode não ser. Qual é o benefício que eu tenho na minha indisciplina? O que eu, Vitor, vou falar agora não tem nada a ver com você, Lise, tudo bem? Tá. Eu vou fazer uma fantasia bem louca para a gente poder pensar na indisciplina. Se eu for disciplinado, não importa, por exemplo, amanhã é domingo, domingo às 10 horas da manhã eu tenho aula, todo domingo. Não importa se de uma certa forma eu vou estar feliz ou não, com vontade ou não de dar aula. Eu tenho que seguir a disciplina porque eu tenho aula amanhã, domingo às 10 horas da manhã. Não importa se eu vou incluir um outro compromisso. Não importa se eu vou levantar e falar, hoje eu não quero. Eu tenho que estar lá. Sim, mas por quê? Porque o objetivo secundário, ou mais profundo, ou mais célfico, ou mais essencial da manifestação, eu atingir aquilo que eu de verdade preciso. Então, dane-se a minha dor de cabeça, dane-se meu mau humor, dane-se se eu estou bem ou se eu estou mal. O que importa é que eu tenho que atingir aquele objetivo. Então, será que nisso também da disciplina em exagero, eu não acabo passando por cima da minha essência? Porque eu falo para você assim, Lise, eu vou a Joinville daqui 45 dias. Então, vamos combinar um café? Aí você fala, nossa, que legal, vamos sim. Quando você vier, você me avisa que a gente vai se encontrar lá num café. Perfeito, lindo, maravilhoso. Aí passou os 45 dias, eu fui. E você está aí. Só que você tem outro compromisso, você tem uma outra atividade, você tem uma outra coisa. Ou você não está afim de me ver, ou você não quer tomar café aquele dia. Mas porque eu disse que nós temos que tomar café há 45 dias atrás, a essência tem que continuar sendo essa. E desculpe, desculpe é tirar a culpa, que é uma coisa que é assim, a essência é dinâmica. Então,
Por isso que, carinhosamente falando, inclusive, dentro das estruturas administrativas, vamos dizer assim, a gente tem o planejamento, as metas, os objetivos, papapá, e, em específico, o replanejar. Uhum. Ah, eu vim fazer uma prova hoje, parará, etc. Eu fui super bem, parará, etc. Tal. Se a prova for a semana que vem, com as mesmas questões, as mesmas perguntas, e eu sei aquela matéria de trás para frente, de frente para trás, se eu não estiver bem, o jeito que a prova vai sair já vai ser diferenciado. Então, isso, carinhosamente falando, também é um convite significativo para a gente poder pensar o que nós chamamos de disciplina. Eu tenho uma amiga que muitos aqui no grupo conheceram, porque ela fez parte do grupo durante muito tempo e foi minha sócia num trabalho que eu tinha de workshops, de vivências, a Sara Nunes, né? Para quem já estava aqui há bastante tempo, eu falava assim para ela: Sara, eu preciso emagrecer. Ela falou: ótimo, Vitor, você tem uma esteira em casa, não tem? Tenho. Então você levanta de manhã, na hora que você levanta, antes de você começar qualquer coisa, e você já pula, coloca o seu tênis, as meias, o tênis, nem troca de roupa nem nada, já vai para esteira. E tem uma coisa importante que eu já vou te dizer, ela falava: a sua mente não é feita para pensar, você tem que me obedecer. Isso é disciplina. Porque eu já ia levantar e falar: ai, que dor aqui nas panturrilhas. Ai, tô com a unha encravada. E a esteira montada lá já do lado, com o tênis já pronto, né? Naquela nem para não dar motivo. Ai, tá frio hoje. Ai, tá sol demais hoje. Ai, tô com a unha encravada. E a gente vai no processo. Então, mas veja, será que no fundo, lá na essência, no fundo da essência, eu de verdade quero fazer esteira? Será que no fundo, na essência, eu de verdade quero fazer todos os estudos que eu ando fazendo, e por isso que, carinhosamente falando, um jeito de manter a indisciplina não pode ser um aspecto para poder dizer: ó, não vai lotar sua agenda com 10 milhões de curso não, porque você não é louca, tá? A gente é louca com K, não com C, tá? Professora de português, desculpe o erro. É um neologismo, mas é para a gente brincar no bom sentido com uma questão que é assim, ó, porque é uma loucura no sentido de que a gente é consciente e lúcido naquilo que a gente está fazendo. E a gente vai dando desculpas para a gente. Desculpas, tirar a culpa. Quando é que eu preciso dar desculpa? Quando eu não estou associado à minha essência. Porque se eu ficar embasado na minha essência, não tem culpa. Mas aí a gente continuaria sempre do mesmo jeito. Talvez eu não fosse me formar do jeito que eu queria ou que eu precise. Talvez eu não vou tirar o diploma no tempo que a universidade exige que eu tenha o diploma, que eu vá demorar mais, que eu vou fazer menos matérias em um tempo maior. Qual é o problema? Quem diz que eu tenho que ir para que lugar? Aliás, aquele que acha que vai ter um brunch com o Buda ao final dessa existência, já vou tirar da ilusão aqui agora, tá? Porque Buda está ocupado, ele não vai nem querer saber da gente na hora que a gente chegar lá. Fala, Van. É que você falou, a Lizzie falou do tabuleiro de xadrez, e daí você falou da questão da essência, que a essência é dinâmico. O xadrez também é dinâmico, né? Eu posso ir e voltar. Só tem, acho que eu não sei jogar xadrez, mas tem uma peça que não pode ir e voltar, mas tem várias peças que eu posso ir e voltar, trocar de casa, né? Eu não tenho uma sequência que nem a dama, que eu só posso ir para frente. Então também é dinâmico. Sim. Sim, é legal poder pensar a respeito disso. Então, veja, talvez a Vanessa já trouxe uma outra questão significativa para repensar isso, essa questão como se fala, gente, hoje eu estou com um problema de memória, né? Porque olha que coisa esquisita. Mas já me caiu uma baita de uma ficha aqui já. Então, pronto, então já está resolvido, não precisamos falar mais nada, talvez não seja para dizer mais nada, tá? Mas aquilo que o querido Emmanuel falava: disciplina, disciplina e disciplina, é isso, tá? Então, assim, trabalhar com disciplina não significa você ter que forçar a barra, significa perceber que há indolência, significa perceber as características das quais eu me deixo preso, onde eu me deixo preso no status quo, e perceber que outros mecanismos eu posso utilizar para poder avançar no processo disciplinar. Ou ir fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Tudo bem, também chega-se a algum lugar assim. Eu posso ir e voltar com algumas peças específicas do xadrez, legal. Tudo bem até aqui?
Tudo? Posso avançar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, antes da gente fazer a nossa pausa. O que é transpessoal aí no seu mandala? Transpessoal, que está além da sua pessoa. É uma relação sua com o universo, com o cosmos, com o self universal. Quer chamar de Deus? Consciência unitiva? Chama como você quiser. O que no seu mandala é caminho para isso? Para o self universal. Tem alguma cor, algum desenho, alguma estrutura que aponte para isso? Está mais no centro ou na periferia? Fala. Está ao redor do meu mandala, amarelinho. Que bom, olha que... Já que o centro do meu mandala é tão vermelhinho, né, e no meio dele tem um olhinho que eu descobri, assim, um olhinho. Bom, é isso. É assim, ao redor é isso. A cor que foi que eu coloquei na hora foi o amarelo, então. Ele é todinho rodeado de amarelo. Talvez a gente possa pensar, olha que significativo, tá? Talvez a gente possa pensar uma coisa importante que é assim. Tudo que está dentro do círculo sou eu e eu mesmo, eu comigo mesmo. O que está para fora do círculo, os outros, o externo, o meio, a situação onde aquilo que esteja acontecendo está inserida. E às vezes a gente tenta resolver os aspectos da nossa existência muito mergulhados só em nós mesmos, em mim mesmo. Tudo bem? E isso desconecta a possibilidade de poder encontrar a realidade. Se eu disser assim, olha, eu sou a favor de crianças com algum tipo de dificuldade especial serem incluídas no processo educacional, no Sistema Nacional de Educação. Exemplo, tá. É assim, pode ser que alguém levante e diga assim, tá, mas como é que a gente vai se preparar e se organizar para isso? É uma questão significativa, porque não é simplesmente abrir a porta, as porteiras carinhosamente falando, e jogar os indivíduos num determinado local. É dar a condição mínima necessária para que a estrutura, para que quem vai receber, mais especificamente o professor titular de classe, se tem auxiliares, se não tem, para em que nível esse indivíduo dito aluno estará, se é no Fundamental 1, no 2, no ensino médio, né? Qual a idade, se ele acompanha, se ele não acompanha, se ele vai precisar de provas especiais ou não, de que tipo, de que jeito, se ele tem um acompanhante específico só para ele. Tudo isso é fundamental, porque a gente só diz, ótimo, eu sou a favor do processo de inclusão, mas a estrutura não permite essa possibilidade, eu carinhosamente falando, eu desconecto a resolução do problema de todas as variáveis, dos viés que precisam ser estudados e interpretados para que eu consiga resolver aquilo. Eu preciso de disciplina. Tá, mas se eu for uma pessoa altamente disciplinada, talvez eu mate a minha essência. Então eu preciso levar em consideração que horas que eu vou usar minha disciplina, que horas que eu não vou usar, quando é bom, quando não é, que elementos são positivos, para que eu, carinhosamente falando, consiga chegar no que eu preciso. Com aquilo que a Maria Silvia trouxe, né, como uma provocação para a gente poder refletir agora, nós pensarmos, eu quando tenho uma dificuldade, um problema, eu me conecto com o externo, ou eu quero me isolar totalmente desse externo, como se de uma certa forma, por mais que todas as informações estejam aqui dentro de mim mesmo, tudo já está aqui dentro, gravado em mim, mas neste momento eu faço parte de uma cultura, de uma sociedade, de uma estrutura, de um idioma, ou de dois, ou de nenhum, não importa, mas isso vai construindo nossa estrutura psíquica também, para o presente momento, no aqui e agora. Bom, mas cada situação pode ser uma situação, então há momentos que eu me conecto com o externo e há momentos que eu não quero me conectar com nada, eu quero ficar sozinha, quieta, de preferência meditando, eu fico mais livre, liberta de todo e qualquer pensamento quando eu tenho uma dificuldade para saber o que vem. O que vem lá do self para a minha consciência, trocada em miúdos.
Claro, claro. É Isso é assim que eu atuo. Agora, é assim, sim, tem vezes que eu quero dividir, vamos dizer, que eu quero falar para outras pessoas, para existir uma troca, porque para mim essa troca, muitas vezes, ela vai trazendo uma maior clareza daquilo que eu estou vivenciando. E há momentos que eu não quero, que eu quero me interiorizar, voltar para dentro de mim mesma, né? E me perceber mais lá, que é o que eu ando fazendo muito ultimamente, né? Quando eu coloquei impaciência, é porque assim, eu considero que em muitos momentos eu sou extremamente impaciente. Outras pessoas podem não perceber, mas dentro de mim parece assim que eu estou vivendo um maremoto, que está um negócio assim que eu vou explodir. E me custa muito segurar essa impaciência para que o outro não veja, né? Posso dar N exemplos, prefiro não dar nenhum, mas para que o outro não veja. Porque se eu deixar essa impaciência sair, eu sei que eu vou entornar o caldo com os outros. Então, eu prefiro me segurar. É legal você poder falar a respeito disso, deixa eu vou aproveitar a sua fala, porque é um aprendizado para todos nós, tá. Então não é falando especificamente só de você, mas eu vou trazer isso para você também e para todos nós, porque é muito significativa essa sua provocação para o pensamento, que é uma questão que é assim, em primeiro lugar, legal, que bom, eu vou aceitar a possibilidade da impaciência, neste caso específico, porque ela está aí. Ela está comigo nesse momento. Eu não sou isso, mas ela existe e eu vou acolher. Perfeito. Quando a impaciência existe, ela está querendo mostrar um aspecto luminoso, que ainda está no luminoso, com N de navio, porque tem um aspecto sombrio. Por quê? Porque eu imagino, carinhosamente falando, como se eu tivesse que parar totalmente o processo da impaciência para eu conseguir chegar em algum lugar. Não. Veja só. É, o meu ritmo fluir Maria Silvia é diferente do ritmo fluir Vanessa, é diferente do ritmo fluir Lise, é diferente do ritmo fluir Ângela, do Massaco, Vitor e assim sucessivamente falando. Tudo bem? E se você não respeita o seu ritmo fluir, em muitos momentos isso pode gerar impaciência. Agora entra a segunda etapa que você trouxe com muita sabedoria e clareza também. Não sei se eu tenho que demonstrar ou compartilhar com o outro isso. Né, a questão da impaciência, não é o problema, a dificuldade e tal, a impaciência. Por quê? Porque, assim, no processo de perceber que o outro tem um outro ritmo, outra pessoa tem um outro ritmo diferente do meu, é um treino de uma outra habilidade. O outro não precisa seguir o meu campo de vibração. Então, tudo bem, ele está mais acelerado ou menos acelerado, ou bem lá atrás. Tudo bem, porque é o espaço da pessoa. Aí vale uma pergunta fundamental que é assim, né? E aí isso vale para todos nós, tá? O que que na verdade eu quero, preciso e necessito do outro neste momento, que de uma certa forma me torna impaciente? Eu preciso da validação dele em algum momento. E quando eu estou falando isso, estou falando de uma pessoa específica, que ultimamente, assim, tem, sabe, mexido muito com esse lado meu, da minha paciência que eu tenho que ter no meu contato com essa criatura. Porque se eu estou trabalhando isso para não ter as minhas explosões, que eu teria, mas hoje eu falo de uma maneira diferente, eu falo um pouco mais amena, para que o outro possa escutar, mas eu falo. Então, assim, eu estou treinando isso, eu falo, se eu não quero que a outra, eu penso isso, se eu não quero que a outra pessoa faça isso comigo, porque faz, eu também não vou fazer com o outro. Então, eu vou segurar a minha impaciência, né? Vou falar, não, não é assim, essa entendeu assim, mas se não tá bom para você, vamos trocar? Né? Troca, né? Muda, troca. É que eu não posso comentar tudo. Então, assim, muda, né? Troca, né? Não tá bom? Então troca, entendeu? É assim, porque soa como, para mim, eu acho que uma das coisas que gera impaciência, para mim, pelo menos eu tenho claro, é quando uma pessoa me cobra
indevidamente. Porque a cobrança que a criatura faz, conforme a pessoa faz, de acordo com o que ela faz e com a palavra, etc., para mim soa como não estou confiando em você. E para mim isso pega muito, porque eu estou dando o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, se não está bom, escolhe outra. É tão fácil, tão simples. Então, você mesma já chegou na chave fundamental do que gera a impaciência nesse campo do que você está trabalhando nesse momento. A desconfiança. Não, é só isso. É a desconfiança. Não, é a desconfiança. É a assim, desconfiança. O cerne da questão é a desconfiança. Então volta para uma questão básica que é assim, como a gente trabalha isso? Qual é o aspecto seu que você não confia em si mesma? Você não precisa responder em voz alta se você não puder, tá? Uhum. Tem alguma coisa em você muito importante que você usa bem, já com bastante habilidade e tal, mas você não confia. Não obrigatoriamente precisa ser nessa mesma área de atuação que você está tentando trabalhar, tudo bem? Com esta outra pessoa. Mas é alguma coisa sua que já é notório, que você já disse. Já peguei, já entendi. Onde é que eu não confio? Já entendi. Quando você disse assim, não é necessariamente com relação a essa pessoa. A pessoa só entrou na minha vida, muito provavelmente, e aí, né, pegando um outro lado, é assim, para que eu pudesse olhar isso, essa desconfiança que eu tenho numa outra área da minha vida. Não é nessa área, porque nessa área eu me posiciono e sei que eu sou muito boa. Isso. Porque não preciso nem ter a resposta, a devolutiva das pessoas. Quando eu estou dando aula, quando eu estou fazendo palestra, não precisa, elas dão, mas não precisa. Eu sei quando eu dei uma ótima aula, sei quando eu dei uma ótima palestra e também sei olhar onde é que eu dei uma escorregada. Até comentei com um amigo meu essa semana. Você escutou direito a minha palestra? Eu escutei, foi ótima a tua palestra. Né? Do que você está falando? Eu falei, então acho que você não percebeu, porque eu percebi que eu dei uma escorregadinha, mas eu emendei rápido e a coisa saiu tudo certo, tá? Mas eu sei onde eu falho. Um dia uma pessoa chegou, ai, maravilha, veio assim, é maravilhosa a sua palestra, uma porcaria. Eu fiz assim, porque eu tenho essa questão de avaliar aquilo que eu estudei, me matei de estudar, de ler em 3, 4 livros para formular uma palestra, né? E sei onde é que eu falhei, entendeu? É assim, elogio para mim não quer dizer nada. Porque, mas assim, a gente tem que... Eu já sei onde eu acertei e onde eu não acertei, entendeu? Elogio, e eu tomo muito cuidado com uma coisa. Quando eu sento naquele palquinho lá, é assim, eu não quero nunca ser soberba, achar que eu sou o último biscoitinho do pacote. Porque eu sei também o que é que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Entendeu? Sim, só tenha um cuidado com uma coisa. O seu ouvinte, ele não sabe de nada disso de você. Eu sei. Aliás, ele nem deve saber, não precisar, ele nem deve saber. O recado foi dado. Esse é o X da questão. Você imaginou, carinhosamente falando, a não ser que você ia falar, por exemplo, de João e você falou de Pedro. Você falou que era João e você falou. Se o ato foi tão grave nesse sentido, ok, que também não seria, tudo bem. Mas se foi nesse sentido, ok. Mas é assim, o seu ouvinte, ele, mesmo que ele seja um baita estudioso daquilo a qual você esteja falando, é assim, ele não sabe o que você preparou ou deixou de preparar. Porque ele não recebeu as mesmas instruções que você recebeu para poder preparar a sua palestra. Ele não está na sua banca examinadora, tudo bem? Então ele foi lá para poder escutar aquilo que você tem para poder transmitir. Se ele diz, olha, foi ótimo, gostei, parará, etc., é porque atingiu aquilo que ele precisava e necessitava. Exatamente. Tudo bem?
Tá. Entendi. Agora, você diz assim, tá, não foi bom nisso, porque como técnica, como se fala, como recurso que você poderia utilizar, como entonação de voz, como pontuação, aí a parte técnica. Ou faltou tais coisas que eu gostaria de pesquisar mais, porque eu acho que seria significativo. Também tudo bem, isso é uma melhora sua pessoal, tudo bem? Mas para o seu ouvinte, nada disso interessa. A Não, Madonna. e uma coisa que a gente percebe, uma coisa que eu percebo, a gente prepara, e eu conversei com outras pessoas a esse respeito, a gente prepara uma palestra, ela sai completamente diferente, porque aquele público é aquilo lá que eles precisavam ouvir. Então está resolvido. Não é a Agora, questão não é a questão de que técnica que eu uso, como eu uso. Você já sabe o jeito de eu falar, né? Eu não falo mimosa. Eu falo bem assim, convicta daquilo que eu estou falando. E mas, bem entusiasmada. mas eu não Então, sei se você aceita muito isso, porque você cobra que os outros aceitem isso em você. Você não está em perfeita harmonia e sincronia com esse seu jeito de falar. E aí é uma briga carinhosa, porque a gente não pode citar aqui agora, mas é assim, eu quero que a casa me engula. Não, ela não vai engolir. Você é que tem que se adequar ao sistema da casa, não é a casa ao seu. sim. Eu vou para essa instituição, para essa faculdade, para esse lugar, eu tenho que entrar de acordo com aquilo que eles querem. Só que quando eu vou fazendo o meu trabalho, eles sabem que eu tenho esta frequência, é o meu impulso, o meu jeito de atuar. Então, toda vez que façam comentários que eles, de uma certa forma, entram exatamente por esse canal, você citou uma coisa importante. Eu sei que a minha soberba e o meu orgulho, a minha vaidade, para não cair nisso, precisam ser trabalhados. Então, eu vou escutar. É uma opinião que o outro está dando. Aquilo é válido? Eu posso trazer para uma coisa que possa ser positiva para mim? Vou fazer. Agora, não é válido, gente? Muito obrigado assim mesmo pela sua opinião, será relevada, vou colocar isso em consideração, mas está resolvido o problema. Mas a questão não é essa, Mar. A questão você já chegou na sua situação fundamental, que é o que você desconfia em você, e por isso, carinhosamente falando, a gente atrai no nosso ciclo de relações, né, de trabalhos, de atividades onde nós estamos, pessoas que, de uma certa forma, vêm nos revelar a chance de que nós já temos prontidão para confiar e nós não confiamos. Então, elas vão dizer, ai, olha, não faz tão assim, ai, olha, fala mais mimimi, ai, seja tal coisa, e você sabe que não é isso que precisa ser mudado. Porque, no fundo, para trabalhar exatamente o ponto que a gente já chegou, da questão da desconfiança. Aí eu vou brincar com uma outra coisa para a gente poder dar continuidade, que é assim, ó, o que é confiar? É fiar com. Eu faço a minha parte e o universo faz a dele. Faz o resto. Mas desculpa, amor, desculpa, deixa eu só trocar essa interpretação. O universo faz a parte dele, eu faço o resto. Porque a minha é a ínfima parte perante o universo. Claro que ela é importante. Não é o universo que vai fazer o resto, sou eu que vou fazer o resto. Qual é o resto? A ínfima parte. Eu vou juntar isso e vou falar, eu quero disciplina. Qual é a minha parte? Eu vou colocar a minha disciplina naquilo que é possível no dia a dia. O universo é muito maior do que eu, porque se ele acreditar como self, consciência superior, de que a disciplina vai me fazer mais mal, ela vai continuar fazendo com que eu continue indisciplinado. Então, quem ganha? O self universal, não o self individual. Por isso que, no bom sentido da palavra, porque a gente não pode esquecer que o Dr. Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra suíço, ele era filho de uma médium. E que a tese dele de doutorado é sobre mediunidade. Ele não está falando sobre qualquer outra coisa. Essa é a tese de doutorado dele. Ele está falando sobre estados de consciência. E ele era extremamente ligado na religar-se, religião. Era sobre isso que ele trabalhava. Só que, vamos dizer, ele está num período de uma época vitoriana, junto com o Freud. Não era assim um momento tão facilzinho, bonitinho, e mais específico ainda, carinhosamente falando. Ele não quer converter as pessoas a coisa nenhuma. Ele ajuda as pessoas a fazerem contato e conexão com a essência delas, com o self delas.
que é o self, gente, se a gente for traduzir em miúdos? O espírito, a consciência individual que está dentro de nós, é isso. A ciência não vai dar esse nome porque, não gosto, vamos chamar de outra coisa, senão fica parecendo que... Não, gente, mas é isso, é simples assim. Porque vamos misturar a estação. Então, mas para a gente pensar numa questão importante, porque assim, como atinge a todos, sem exceção nenhuma, com distinção de classes, inclusive, tudo bem, né? E sem essa distinção, então a gente precisa utilizar um termo específico para que todos aceitem da mesma forma. Então a gente vai chamar de self. E quanto mais perto desse self eu estiver, mas no espírito, na consciência unitiva que habita o meu ser, mais distante dele eu também continuo me encontrando na vivência que eu tenho aqui agora. Por quê? Porque eu ainda estou encarnado, porque eu tenho um ego, que eu tenho estruturas sombrias a serem trabalhadas. Por isso que a gente brincou uns minutos atrás dizendo, se alguém tinha pretensão de achar que vai tomar um brunch com o Buda ao final dessa existência, esquece. Porque o Buda está ocupado com outras coisas, o Sakyamuni. Ele nem vai te reconhecer na hora que você chegar, sabe lá onde, tá? Aliás, nem vai estar esperando na porta do desembarque, não vai, tá? Também não vai ele, não vai ter ninguém esperando na porta de desembarque. Não precisa se preocupar com isso também não, tá? Com essa bobagem, tá? Que não vai desembarcar em lugar nenhum também, é só isso. Gente, pelo meu relógio, 5 horas e 9 minutos. Seria bom a gente poder fazer um intervalinho. O que vocês acham? Vamos? Pode ser uns 20 minutinhos para a gente poder fazer uma pausa pequenininha? Até que horas que a gente vai? Até o final? Até às 7. Até às 7. Uhum. Tá bom? Tudo bem? Ó, minha dica, não saia do sistema, não saia, porque depois voltar dá problema. Desabilita seu microfone, sua câmera, eu vou parar a gravação e a gente volta às 5h29, combinado? 5h30, tá bom? 5h30 a gente está de volta. Até já, gente. Eu vou parar a gravação aqui para a gente ficar tranquilo. Até já, até já.